Olá para você que nos acompanha aqui no podcast Mulheres na Pan, mais uma edição, mais um episódio começando para você. E hoje um assunto que a gente não abordou aqui ainda, né? Que é cafés, esse mundo maravilhoso, cheiroso, gostoso. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que tá aqui com a gente. Mas antes, vou para essa câmera aqui para poder convidar você, gente, que ainda não é inscrito no nosso canal da Jovem Pan Blumenau 88,7, esse que você tá aqui nos assistindo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva, isso nos ajuda bastante. E claro, deixar o seu like, deixar o seu comentário durante o nosso bate-papo, tudo isso nos ajuda muito. E a gente quer mesmo que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Valeu, gente! E o podcast Mulheres na Pan, como você já sabe, tem o patrocínio da Derma Estética Farmácia de Manipulação. E você confere aí o VT. Estética Farmácia de Manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Blumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial, via WhatsApp ou e-mail. A Derma Estética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Derma Estética, oferecendo saúde, beleza e bem-estar. Vamos lá! A Paty hoje está aqui comigo, Patrícia de Oliveira Gonçalves. A Paty, a gente é cofundadora do Sou Cafés. E também companhias Torrefação de Cafés Especiais. Meu Deus! Que mulher chique. Tudo bom, Paty? Bem-vinda. Tudo bom, Tamara. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que delícia te receber. Falei pra Paty, sim, eu achava que você era um pouquinho maior, mas você é pequenininha como eu, né? Então, compacta. Dizem que as mulheres pequenas, elas são brabas, né, primeiramente. Não sei se você se identifica. Aham. E muito guerreiras, né? Bastante. Isso que é o Unhas e detalhe. dentes, sim. Paty, quero te agradecer por tirar esse tempinho para estar hoje aqui com a gente. Eu tenho muito a aprender contigo aqui nesse mundo de cafés, embora eu goste da bebida, mas posso aprimorar o meu paladar, né? E quero que tu nos ajude hoje aqui com as tuas dicas. Vamos lá, Paty, a gente começa falando sobre a tua carreira profissional. Primeiro, de onde que a Paty é natural, né? O que tu faz tudo, mas como é que tu chegou também nesse mundo do café? O que tu fazias antes? Tá, vamos lá. Antes do café, eu sou, porque as minhas características são muito construídas com base na minha formação também. Perfeito. Então, eu era engenheira de segurança do trabalho, atuava como engenheira de segurança do trabalho, mas a minha formação básica é engenharia de alimentos. Então, depois eu fiz um mestrado em Madrid, na Espanha, dentro de gestão da qualidade. Joia. Que embarca todos esses processos de gestão da qualidade dentro de qualquer indústria e qualquer empresa, não necessariamente conectado a alimentos. Ok. Retornando, fiz a pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho e foi aí que atuei por cerca de 7 anos. 8 anos, talvez. E depois, café. Café. Mas assim, sabe essa virada como, por quê, Paty? Então, eu até imaginava que eu seria engenheira de segurança do trabalho e café por mais tempo. Mas acaba que o café foi tomando tempo e tomando. Tu achou que tu conciliaria, no caso, né? Achei por algum tempo. E não aconteceu. Foram 4 meses apenas de conciliação. Sim. Então, como engenheira de segurança do trabalho, eu atuava junto com a minha família, numa empresa familiar. Até atendias aqui o grupo de rádios, né? Perfeito. E, em geral, os nossos clientes, as empresas, não nos contratavam assim por prazer. Não é uma relação muito saudável, né? Hoje, a segurança e saúde do trabalho é uma questão legal, é uma obrigação legal, né? Das empresas. Então, é uma relação um pouco ruim, às vezes, quando a pessoa não te contrata por vontade própria. E, no final das contas, nem o trabalhador, nem a empresa fica muito feliz, nem o sindicato dos trabalhadores, nem o Ministério Público, nem o advogado. Ninguém fica muito feliz com o teu trabalho. Todo mundo acha que poderia ser diferente. E você está apenas orientando de acordo com a lei, que não foi você que fez. Exato.
E também assim, né? Se muda também legislação, esse tipo de coisa, olha só o impacto que já tem, né? Nessa relação também, né? Exato. Então a gente fica como que um elo frágil no meio daquilo tudo, tentando explicar para todo mundo qual é a norma técnica e o que é possível fazer para atendê-la. Então, e o meu hoje marido, na época namorado, também trabalhava com uma atividade que não é muito bem vista, que é estacionamento privado. Então, quando você tá na rua, às vezes com sol, ou às vezes com chuva, ou enfim, você busca uma vaga, você não vê muito valor no estacionamento privado, que é coberto, que tem segurança, que tem manobrista, etc. Então, nós dois éramos insatisfeitos nesse sentido, de que quem comprava, quem consumia o nosso produto ou serviço, não via valor naquilo que a gente se esforçava tanto para oferecer. Aí. Exato. Porque hoje o que tu faz, nossa, é totalmente diferente. E é realmente uma relação, assim, de confiança, mas de muito gostar mesmo, né? Exato, é prazer. De prazer e satisfação mesmo, né? Então, a gente começou a buscar juntos algo que a gente pudesse fazer juntos. E Os dois empreendedores, essa veia empreendedora, já sabia como é que era, né? Tá nesse mundo dos negócios. Exato, planejamento, gestão, equipes, etc. E a gente queria encontrar algo que o outro visse valor, percebesse valor e tivesse prazer no que a gente estava se esforçando tanto para entregar. Maravilha. E daí caímos nisso, em gastronomia, e fomos buscando, caímos no café. E... Só uma perguntinha, tu és natural de Blumenau, Paty? Eu sou nascida em Lages, então tenho um grau de brabeza a mais na minha pessoa. Dizem que isso super influencia. Mas eu nasci em outubro e em dezembro meus pais já estavam de volta em Blumenau, porque minha mãe é natural de Blumenau. Então eu nasci em Lages, já, né? isso, Então, né? mas diz que esse fator adicionou um grau importante de brabeza no meu ser. Vou ficar ligada então com os lagianos. E daí, desde então, blumenauense. Paty, passou pela cabeça de vocês, assim, porque também é uma questão cultural, né? Eu acho que o café, por mais que o Brasil hoje seja o primeiro, ele é produtor número 1, né? É, o maior produtor de café. Nós estamos, segundo dados que a gente levantou aqui um pouquinho antes até desse bate-papo, o segundo maior consumidor de café. Mas, assim, tá bom, consome café, mas qual café? Que tipo de café? Como que consome, né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso, mas passou, assim, pela cabeça de vocês o fato da gente não ter a cultura de consumir o café verdadeiro, o café com qualidade? Que isso poderia ser um problema, que isso poderia ser alguma coisa nesse sentido? Então, isso para nós foi uma oportunidade. Porque a gente começou como cafeteria. Atualmente, nós somos torrefação. Então, a gente era comércio e passamos a ser indústria. Certo. Por algum momento, nós somos os dois. Então, a gente abriu as portas da cafeteria em fevereiro de 2016. Mas a gente começou o projeto do Soul, da marca, da cafeteria, em 2015 ainda, no primeiro semestre, em maio, abril. Então, foram 9 meses de gestação da marca. Mas 2015 foi um ano bem desafiador para a economia, eu lembro, né? Sim. A gente imaginava que era, digamos, o fundo do poço. Então, dali era só para cima. Tudo era oportunidade. Justamente. Naquele momento, pra gente. Então, quando a gente começou a estudar café, porque a gente não conseguiria fazer nada que a gente não, de fato, tivesse imergido e estudado muito e entendido muito do que a gente estava fazendo. Sim. Isso é uma característica de nós dois. Dos assim. dois. Como foi esse processo de estudar? Porque, assim, primeiro vocês decidiram que seria o café. Exato. Como que decidiram isso mesmo? Entendendo oportunidades. Porque o Marcelo, meu marido, gosta muito de café. E eu não gostava. Não gostava, Paty? Eu ia te perguntar isso antes, quando eu falei que eu não gostava também. Eu tomava quando eu precisava muito de cafeína. E eu tomava daí café nesse momento, quase como um remédio, digamos assim. Mas não era que eu tomava por apreciação. Certo. Mas o Marcelo já tinha uma outra relação com o café. E daí quando a gente começou a estudar, fazer vários cursos, foram 9 meses, inclusive de ir a fazendas, etc. Aí a gente começou a entender o que era o café especial. Café especial, essa é a nomenclatura certa. Isso, é uma nomenclatura técnica. Tá. É uma classificação de café. Classificação. Mas quando a gente fala que o Brasil é o maior produtor de café, a gente tá falando do café... Café em geral. Café em geral, né? Tudo café. Tá. Então,
naquele momento, o mundo do café especial já existia em Curitiba, em São Paulo, mas em Blumenau nós fomos a primeira cafeteria de café especial, especializada em café especial. Eu lembro disso. Quando a gente abriu, a gente tinha 15 métodos de preparo de café e 3 a 4 grãos diferentes. Então, essa era o que a gente viu como oportunidade. Nossa, as pessoas já abriram sendo um diferencial mesmo, né? Sim, sempre o café era o nosso diferencial. Então, a gente já abriu entendendo que as pessoas não conhecem, porque a gente não conhecia. A gente foi buscar muito longe pra ter o conhecimento. E eu que não gostava de café, me apaixonei e comecei a apreciar como bebida e não tomar pra ficar só acordada, isso provavelmente aconteceria com muita gente. Claro, porque isso foi, na verdade, um combustível pra ti, né, Paty? Porque assim, poxa, se eu sou um case de sucesso, digamos assim, né? O café me conquistou. Exato, então vai acontecer com muita gente, com certeza. E em termos de gastronomia, de paladar, de busca pela origem, de busca pela qualidade, por procedência, Sim. O café especial tá muito atrelado a isso. Então é algo que, uma vez que a pessoa mergulha, ela nunca mais sai do café. Tenho certeza. Então... Eu, assim, tô ainda aos pouquinhos, acredito que ainda não tô ainda no teu nível, né, Paty? Tenho que conhecer mais, tenho que saber apreciar mais e até mesmo ter como se fala? As coisinhas certas pra fazer o café em casa, né? Sim. Então, hoje também quero aprender contigo aqui, quem tá nos assistindo também. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Esses cafés gourmets que a gente vê, né? Tá. Sim. Vendido, inclusive, nos mercados, enfim. Cafés gourmets e café especial é a mesma coisa? Tem diferença? Tem diferença. Tem um mundo de diferença. Tá, então tu vai falar pra gente depois sobre essas diferenças. Eu quero só que tu termine sobre isso aí. Vocês abriram em Blumenau na época onde que era? Na época a gente abriu no Ibiza. Que no Ibiza. Esse prédio atrás do Parque Ramiro. Prédio muito bonito, inclusive muito agradável. Sim. E tinha uma atmosfera toda convidativa. É. Então, na época, a gente abriu a cafeteria lá. Eu achava, meu Deus, na minha cabeça tinha sido um lugar antes ainda. Mas então foi direto no Foi Ibiza. Foi direto lá. Tá. E como é que foi essa experiência ali? Excelente. Clientela, aceitação. É muito legal acompanhar a pessoa descobrindo algo novo, né? E nem todo mundo tá aberto, mas em geral, como as pessoas sabiam que a gente era referência de café, então as pessoas, no geral, estavam abertas àquela informação nova. Sempre tem alguém resistente, porque, querendo ou não, o café tá na vida de todas as pessoas. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao dizer pra pessoa que, de repente, aquilo que ela tava tomando não era o melhor. Então, acho que isso é um grande desafio, É uma abordagem né? delicada. Que você vai dar um choque na pessoa. Com certeza. Então, a gente tem que fazer isso muito aos pouquinhos e apresentando isso pra pessoa aos poucos. Mas, em geral, as pessoas são muito receptivas ao bom café, ao entendimento da cadeia do café. Porque agora, hoje, muito mais do que 7 anos atrás, as pessoas estão muito interessadas sobre isso. Concordo contigo. Né? E depois da pandemia, principalmente, as pessoas estão muito acostumadas a tomar pra si. Ô, Paty, o que tu acha que fez, assim, esse consumo crescer, essa conscientização crescer, essa vontade do café, assim, especial? Acho que as pessoas ficaram mais... Conscientes, o conhecimento mesmo, né? A experiência, né? Sim. O mercado de café especial é um mercado que cresce, tipo, a saltos, assim. Cerca de 15% a 18% ao ano. Mas vocês veem cases, por exemplo, de pessoas que dizem que é café especial e não é? Claro que sim. Tem, né? Tem. Mas práticas existem em qualquer mercado. Exato. No jornalismo, na medicina, na advocacia, no café também. Porque, então, assim, eu penso acontece. que essa prostituição é ruim, né? Porque, assim, claro que tu estás oferecendo um produto de qualidade, ele tem todo um processo para ele ser servido, né? Para chegar até a casa da pessoa ou para ser servido ali. Então, isso tem um valor agregado também. Com certeza. Aí a pessoa vai lá, vende algo muito inferior e... Na questão do preço, né? Tudo isso aí é um desafio, então, né? Sim, sim. Mas a gente vê tudo isso como oportunidade. No sentido de... É mais um ponto que a gente pode se mostrar melhor. Então, temos ciência que acontece e seguimos no nosso caminho. Certo. E como foi, então, essa transição, né? Da cafeteria, que estava indo muito bem, aceitação boa, para torrefação indústria? Então, daí uma vez que você tá envolvido na cadeia do café,
e você começa... A gente, como cafeteria na época, comprava de torrefações. A gente chama Quais de... regiões, Paty? Torrefações do Brasil inteiro, Brasil porque inteiro. normalmente, assim como nós, hoje, como torrefação, a gente tem acesso a cafés do Brasil inteiro. Tá. Então, a gente comprava de pequenas e micro torrefações. E daí você começa a ter vontade de fazer parte de mais um elo da cadeia. Você começa, tipo, a querer saber sobre mais uma coisa Sim. e assim por diante. Então, a gente não consegue, por exemplo, plantar café. Mas a gente conseguiria torrar o nosso próprio café. Sim. E a gente já estava num nível de consumo da nossa cafeteria, de café torrado, suficiente para torrar o nosso próprio café. Ótimo. A demanda já era suficiente para isso, para dar esse passo para dentro da cadeia. Então a gente se tornou torrefação em setembro de 2017. Ah, olha só, já tá fazendo Um ano e então, pouquinho depois Olha só. da abertura da... 6 anos agora. Isso, exatamente. E no início era um espaço pequeno, né? Aquela coisa, a gente fez como deu. E daí, então, logo depois, em 2017, a gente começou a torrar para nós mesmos. E em 2018, a gente já começou a fornecer para outros lugares. O café especial, ele precisa passar pelo processo de torrefação. Sim, Eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente desse processo, sim. dessa cadeia toda aí, Tá, perfeito. do café, tá? Se possível. Vamos começar sobre o que é café? Vamos. O que é café? Ótimo. O que é café, né? Então, é muito interessante. Café é uma fruta. É fruta mesmo. Café é fruta. Olha só. Eu sempre brinco que isso é uma coisa muito importante. Isso é o salto, assim, pro consumidor quando ele realiza que café é fruta. Porque quando a gente vai no mercado, Tamara, comprar nossas frutas e verduras para nossa semana, como é que a gente escolhe nossas frutas e verduras? Ah, ela tem que estar saudável, ela tem que estar fresquinha, ela tem que estar com uma boa aparência. Bonitinha, reluzente, sem exatamente. corte, sem, né? Exato. Minhoquinhas, etc. É. Podre. Perfeito. Sem estar podre. Uma vez que a gente tem consciência que o café é fruta, a gente deseja que o produtor de café escolha o nosso café da mesma forma. Só as frutinhas maduras. Porque é das frutas maduras, tanto as que a gente escolhe no mercado, como o produtor de café escolhe, que a gente tem o maior potencial de aroma e sabor. Perfeito. Na fruta verde, a gente ainda tem o sabor subdesenvolvido. Ele não tá redondo ainda. Na fruta podre, já passou do ponto. Às vezes já tá madura. azeda, já tá... né? A gente não consegue comer com prazer. Da mesma forma, serve para a fruta do café. E como a fruta do café, a sua maior parte são os 2 grãos, porque ela tem pouca polpa, Se a gente conseguisse colocar a imagem do café, né? a gente Vamos tentar. monta depois. Na fruta do café, a maior parte são os 2 grãozinhos. Tanto que eles ficam um de frente pro outro, e daí essa face é chapadinha. Daí a gente tem pouquíssima polpa e uma casca muito fina. Então, tudo que a fruta, a planta, sintetizou na fotossíntese, daí a gente volta lá pra escola, ao longo do período inteiro, pós-floração, todas as vitaminas e compostos ricos foram concentrados no grão. No grão. Por isso que a gente, humano, consome o grão do café. Quase não tem polpa, quase não tem casca. Certo. Então, esses grãos, eles carregam todo esse potencial de aroma e sabor. Então, agora... sabemos o que é café, esse grão tava lá dentro, que depois ele é torrado Grãozinho e vem... aqui que a gente tá vendo. Ó. Perfeito, aqui é a fruta e lá é o grão. E esse é o papel da torrefação. Sim. Então, o produtor colhe a fruta e manda o grão para nós, que a gente pode chamar de cru ou verde, tecnicamente chama grão beneficiado. E a gente torra, que é justamente para quando a água passa, conseguir carregar tudo que aquele grão tinha. Certo. Para isso que a gente torra. E daí, então, sabemos o que é café. E o que é café especial, tecnicamente? Café especial, eu trouxe aqui para tu veres, e daí tu pode passar as tuas impressões para as pessoas. Essa é uma amostra de café cru especial.
Então, ele tem a mesma aparência, a mesma coloração, ele é homogêneo nas suas características e ele é perfeito em formação. Vê que ele não é retorcidinho, então quer dizer, se ele fosse retorcidinho, quer dizer que ele veio de uma fruta que estava verde ainda, que não tinha completado o seu amadurecimento. Certo. Se ele já tivesse manchado, quer dizer que ele veio de fruta podre. Se ele tivesse furadinho, quer dizer que tinha uma larva. Se ele viesse quebradinho, quer dizer que ele não foi bem tratado. E essa é a contraposição dele. Que é uma matéria-prima... Exato. Obrigada pela reação. Nossa. Espontânea. Esses grãos vieram de frutas verdes, podres, que estavam brocadas. Agora são diferentes também. Exato. De safras anteriores. Aí também tem pau, pedra, folha e assim por diante. Isso aqui tudo vai pro pó depois lá. Exato. Então, para ser café especial, a gente tem 2 pré-requisitos. O primeiro, matéria-prima perfeita. Ou seja, veio de frutas maduras. A mesma que a gente escolhe no mercado. Certo. Esse é o primeiro pré-requisito. Então, ó, quando eu tô trabalhando de café especial e eu tenho uma matéria-prima excelente, que tá carregando todo aquele potencial, eu posso fazer uma torra delicada, porque eu só quero aflorar esse potencial na xícara. Eu não tenho nada a esconder. Certo. Nada a esconder. Eu só tenho potencial positivo para mostrar. E daí eu vou pro segundo pré-requisito. Que bonito esse grão, né? Para ser café especial. Esse café torrado e preparado, a bebida café, numa avaliação sensorial, ela tem que pontuar acima de 80 numa escala de 0 a 100. Então, eu avalio diversos atributos de qualidade, como sabor, retrogosto, doçura, acidez, fragrância, enfim. Ele tem que pontuar acima de 80, de 0 a 100. Pontuando acima de 80, quer dizer que aquela xícara, de fato, me trouxe algo positivo. E então, aquele café é classificado como especial. Quem faz essa análise? Provadores de café. No caso, lá na nossa torrefação, eu e o Marcelo. Não pontuou acima de 80. Então, a matéria-prima era perfeita, mas não pontuou acima de 80. É uma xícara blá. Isso é classificado como café gourmet. Gourmet. Tá. Uma xícara blá. E a matéria-prima não atendeu o primeiro pré-requisito, então não era perfeita. Veio de qualquer fruta. Tinha várias impurezas. Certo. Isso pode ser tradicional ou superior. Ok. Dependendo da quantidade desses defeitos. E daí isso na indústria, essa matéria-prima imperfeita, como ela não tem coisas positivas a serem mostradas, ela é super torrada, praticamente carbonizada e super moída. Ai, gente, mas aí o sabor também, Jesus. Só que essa é a referência que a gente cresceu entendendo que era café. Cresceu entendendo que era café. Então, o nosso tem tudo cérebro... misturado ali, né, Paty? Porque não é só o grão. Não, tá tem o grão, pedra, folha, tudo. Exato. Então, em E percentuais outras diferentes. coisas ainda, né? Teoricamente, só isso. Tá bom, vou falar só do teoricamente. Teoricamente, só isso. Então, a gente cresceu gravando no nosso cérebro que aquilo era referência de café. Que normalmente é uma bebida muito escura, petrolinho. Isso. E é um sabor, se a gente parar pra pensar... Ela falou tão séria, mas agora petrolinho. Petrolinho. E se a gente parar pra pensar, assim, e comparar, é um sabor que lembra muito a borracha queimada, Claro, asfalto. É. E daí é Por isso compreensível... que eu ri, petrolinho mesmo, né? E aí é compreensível que a gente tenha se acostumado a corrigir essa bebida com muito açúcar, Com muito açúcar e muito com leite. Isso. Mas aí é uma correção, Uhum. porque aquele sensorial é muito ruim. Sim. No café especial, o leite é super bem-vindo como harmonização, Certo. não como correção, mas para eu formar uma nova bebida, Ótima colocação. entende? Então, sabemos o que é fruta, e sabemos a diferença de café especial e das outras classificações de café. Obrigada pela aula, Paty. Esse café especial, ele precisa ter algum outro sabor? Ou só do café? Porque, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer assim, ele tem um caramelo. Ele precisa ter alguma outra coisa para ser um café especial? Não, é uma excelente pergunta, inclusive. O café especial, ele pode ser visto para a gente conseguir aproximar de uma realidade que já está mais próxima da gente. Por exemplo, o vinho já fez esse caminho que o café está fazendo. Da gente entender a origem, entender várias coisas. Então, quando a gente vê uma garrafa de vinho, a gente vê
a variedade da uva. Uva Taná, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e assim por diante. Uhum. E a gente também vê na garrafa de vinho o terroir. Vale chileno, Argentina, França e assim por diante. Logo, vê-se que eu não bebo muito vinho. Não, mas já sabe bem, né? Então, a gente tem essas noções no vinho de variedade, de uva e de terroir. No café, acontece exatamente a mesma coisa. Interessante. Tudo vai interferir no sabor da xícara. Então, assim como a gente tem, por exemplo, laranja Bahia e laranja pera, a gente tem diversas variedades de café. Não são todos os cafés iguais. E assim como a gente tem o vinho da Argentina, da França, do Chile, a gente também tem o café da Mantiqueira de Minas, do sul da Bahia, do Cerrado Mineiro, do norte do Paraná. Isso são noções de terroir. Perfeito. Que é a quantidade de chuva, de geografia do espaço e assim por diante. Tudo interfere, né? Tudo são outros sabores, né? interfere na xícara, inclusive a torra do café. Então, na torra, a gente não cria nada novo que o café não tivesse potencial para te dar. Certo. Mas a gente consegue mostrar mais ou menos aquele potencial. Então, a variedade do café, o terroir em que ele estava, os processos de pós-colheita que o produtor escolheu fazer e a torra interferem no sabor da xícara. Por isso que alguns cafés vão ter notas sensoriais a caramelo e chocolate. Alguns cafés vão ter sensoriais mais frutados, outros mais florais, dependendo de todo esse contexto. Ok. Existem também cafés aromatizados artificialmente. Mas daí, normalmente, não entra nem na nossa fala de café especial, porque no café especial o que a gente quer é mostrar o café. E não trazer influências externas para ele. Nossa, eu viajei total aqui com essa aula que ela nos deu de café, que até esqueci minhas outras perguntas. Que coisa boa entender, sabe? Porque, de fato, olha... Exato. E isso a gente tem que conhecer esse básico, né? Pra poder dizer, não, realmente agora eu vou tomar um café de verdade. Estou tomando um café de... né, ou não? Exato. E pra entender que café tem diferença de um pacotinho pra outro, né? E como a gente é rico, olha só, a gente tá num país totalmente muito rico, né? Na bebida, no grão, na fruta. Olha só. E até essa questão do café especial demorou um pouco a chegar no Brasil. Obrigada, Kelvin. Excelente. Essa é uma variedade que, quando ela amadurece, ela fica vermelha. A gente tem variedades que, quando amadurecem, ficam amarelas. Então, olha a dificuldade do produtor. Tá vendo que no mesmo galho eu tenho fruta madura, que a gente chama de ponto cereja. Eu tenho fruta verde, que ainda tá madurando, e eu tenho fruta podre. Então, para o produtor, é super difícil ele colher só os maduros. Então, ele tem algumas alternativas. Ou ele passa, colhe tudo de uma vez e separa depois. Ou ele passa e cada vez colhe uma diferente. E tu vê como tem que ter esse cuidado já desde o momento que vai colher, né? Exato. Plantar e colher, né? E quando o cuidado é em todas as etapas, logicamente, o valor agregado é maior. Exato. Então, você recebe no final um produto de maior valor agregado, que faz, inclusive, muito mais bem para a tua saúde, porque é só café. Mas o café, quais são os benefícios do café para a saúde, Paty? O café tem ácidos graxos, tem ácidos clorogênicos, tem a própria cafeína, que ajuda a gente a ficar mais concentrado, dependendo da dose, né? Tudo é dose, a diferença, dizem muitos, né? Entre remédio e veneno é dose. Eu tava lendo, a gente até fez uma matéria, deixa eu ver se eu lembro corretamente, 200 miligramas por dia? Pode ser que sim. Acho que ela falou sobre isso, 200 miligramas por dia. As pessoas têm sensibilidades diferentes. Mas daí agora eu não me lembro se eu não lembro se era para gestante. Acho que era para gestante, Paty. Pode ser. É isso. O café tem antioxidantes também, então o café é uma bebida rica. A gente se concentra muito na cafeína quando fala do café, mas a cafeína, ela é cerca de 1,2% da composição do café. Então, é muito pouquinho. Mas é o que a gente se concentra normalmente em falar. E a cafeína, como as pessoas têm sensibilidades diferentes, o limite ali entre o que ela te faz bem, te ajuda a concentrar, e o que ela te desnorteia, porque eu sinto por mim, às vezes eu tomo tanto café que eu fico um pouco confusa. É um limite, cada um vai descobrindo o seu. Exatamente. Que maravilha, né? E a Sou Cafés, Paty, vamos falar hoje então, né, sobre esse processo de torrefação, o que é exatamente esse processo, se puder só relembrar a gente, e como é que tá hoje a realidade de vocês, para onde que quais são as regiões que atendem hoje?
Sim. E como é que tá a tua satisfação pessoal hoje também, né, de estar nesse processo agora como indústria? Então, a nossa transição de comércio, né, cafeteria, para torrefação e indústria, a gente sempre teve um pouco de medo de fazer, de largar uma ponta para se agarrar na outra. Então a gente ficou bastante tempo entre as duas, mas no final das contas acabou sendo natural. Porque apesar de ser tudo trabalhando com café, mas são demandas completamente diferentes, o comércio e a indústria. Equipes diferentes, clientes diferentes e assim por diante. E eu estava bastante dividida entre as duas operações. Com a torrefação tendo muito mais projeção de futuro. Então, acabou que a gente teve que escolher nesse sentido, vamos para onde, vamos nos dedicar mais aonde. E a torrefação foi isso. E até porque a gente consegue impactar muito mais comércios e consequentemente, muito mais consumidores finais através da torrefação. Exatamente, né? Assim, e até fazendo um papel de conscientização, que é o que a gente falava, né? Mais pessoas, vocês estão tendo a responsabilidade de levar esse bom café para mais pessoas, né? Exatamente. Então, a gente... deixando de lado o comércio, a cafeteria, a gente ficou mais livre para atender melhor outros estabelecimentos comerciais e nos dedicar mais a eles. A gente teve as nossas dificuldades quando a gente abriu a nossa cafeteria e com base nelas a gente desenvolveu um formato de como atender os nossos clientes. Certo. Então a gente teve bastante demandas lá no princípio quando a gente abriu que não foram atendidas pelos nossos parceiros naquela época e hoje a gente tenta atender nossos clientes de uma forma muito completa. Porque a gente sabe que é difícil e nem todo mundo estuda sobre café. Então, eles têm esse suporte da gente. Porque quando você abre uma cafeteria, em geral, ela não é especializada em café. Apesar de se chamar cafeteria. Exatamente. Ela é especializada, cada negócio tem a sua. Né? Um é especializado em croissant, outro em pão de queijo, outro em torta, outro em bolo, outro... E daí o café, ele entra como um belo complemento e harmonização dessa experiência. Perfeito. E, Paty, na torrefação, então você vende o café, o grão, é isso? Isso. A gente... Qual que é a característica da torrefação de vocês? O que tu podes nos ensinar? A gente é uma pequena torrefação, né? Não é uma grande indústria. E a gente tem fornecedores, então produtores de café do Brasil inteiro. No Brasil a gente produz café entre o norte do Paraná, o sul da Bahia e um pouquinho no Amazonas. E tanto o café das duas espécies, tanto arábica como o conilon. E então a gente tem esses fornecedores do Brasil inteiro e entrega o café tanto para estabelecimentos comerciais, torrado, como para o consumidor final através da nossa loja online. Ah, loja online. Tá, certo. Perfeito. Então, mesmo que você não seja uma cafeteria, não seja uma padaria, você quer tomar o café do sol, tudo bem. Estamos lá online para te atender. Maravilha. E uma vez ao mês, a gente abre a torrefação para visitação. Legal. Justamente para que o coffee lover, o apaixonado pelo café, consiga se aproximar de mais um elo da cadeia do café. Certo. E daí ele consegue entender o processo, degustar café. Normalmente a gente lança cafés novos e tira suas dúvidas e o coffee lover encontra um com o outro, porque às vezes você tá sozinho na sua família, ninguém mais gosta de café na sua casa, e encontra o outro e conversa. É isso aí. Oficinas de preparo, enfim. E como preparar esse café? Quais são as formas? Você pode preparar do mesmo jeito que você prepara o outro café. Pode? Pode. Ensina pra gente, então, Paty. O ideal, por exemplo, é você tomar alguns cuidados, já que você tá com uma matéria-prima tão boa. Então, por exemplo, a maioria das pessoas preparam o café no filtro de papel. O coador Melita, né? E o filtro de papel Melita. Então, qual é o cuidado que a gente pede, por exemplo? Sempre que você for preparar o café, passa água quente em tudo. Que a gente fala escaldar, né? Passa água quente em tudo. Por quê? Pra você tirar, de repente, por exemplo, da caneca, sujidade de detergente. Porque você quer sentir o sabor do café. Certo. Então, você vai passar água quente no filtro de papel, porque o papel, a celulose, tem sabor. Se você só passar água quente quando o café estiver ali, toda aquela sabor de celulose vai para sua xícara de café. Então, você se empenhou em comprar uma baita matéria-prima. Detalhes, o que é? Tudo faz diferença. Mas eu levo esse grão, mas eu vou moer ele em casa.
Eu trouxe ele moído pra você. Certo. Mas você pode moer em casa se você tiver moedor. E isso é excelente. Mas eu compro da Sou Café moído. Pode comprar também. A gente pode entregar pra você em grão ou moído. Joia. Tá. A gente tem uma máxima no café, que eu não sei se pode falar. Mas moeu, fodeu. Pois é, se rola o negócio ali, já era. Então, por quê? Por causa do frescor. A partir do momento que você rompe o grão, ele já tá se expondo mais à luz, mais ao oxigênio, ele tá perdendo aquele potencial de aroma e sabor. Então, no mundo ideal, você tem um moedorzinho em casa, ou em últimos casos, pode até ser o liquidificador, assim, só pra, tipo, é o que eu tenho nesse momento. Tá. Porque daí você vai romper na hora e já vai preparar na hora. Na hora. Daí você tem o máximo de potencial possível na sua xícara. Ferver a água ou deixar quase ferver? A gente prefere deixar ferver. Tá. Porque daí você tem certeza que chegou a 100, né? Quando ebule todo aquele volume de água ao nível do mar, 100 graus. E depois de poucos segundos, 30 segundos, 1 minuto, que é o tempo que você vai passar água quente em tudo, ela já chegou a 95, 96, que é a temperatura para o preparo do café. Certo. Então, tá tudo bem. Muito bem. Quais são as outras dicas, Paty, que tu pode passar para quem quer começar a tomar esse café especial, o bom café, né? Fugir desse... Ai, gente, com todo respeito, né? Claro, quem tá tomando, eu também, eu tomava desses de pacotinho do mercado, assim, essas marcas mais conhecidas. Só que a experiência de tomar um café desse aqui, gente, você só tendo pra entender. Exato. Tu falou antes da cor, né? A corzinha do café. Exatamente. Marronzinha, mais clarinha. O aroma muito mais... Rico. Rico, exatamente. Aí o sabor é tudo diferente, gente. São muitas possibilidades sensoriais. E aí, outra coisa, aquela dificuldade que eu tinha de tomar sem açúcar, né? Sim. É porque justamente isso que tu falou, correção do sabor. Não consegui de jeito nenhum, era um gosto horrível. E hoje, tomando um café verdadeiro, eu tô usando essa expressão, tá? O café de verdade... Pode tomar sem açúcar, que é uma delícia, realmente. Perfeito. O café especial, ele sempre vai ter doçura. Mais ou menos intensa. Mas a gente tem que lembrar que é a doçura de fruta. Não é a doçura do açúcar refinado. Sim. São potenciais de doçura diferentes. Então, o que a gente recomenda? Encontre a sua cafeteria do coração. A sua cafeteria que você entende que serve café de qualidade, que prepara, que leva a sério, conversa com o barista da cafeteria. Onde eu vou, tenha Sou Café. Excelente. Encontra a sua torrefação do coração, do seu local, da sua cidade, né? Apoie o seu comerciante, a sua indústria local. Com certeza. Isso é super importante para que ele consiga continuar trazendo produtos de qualidade para você. Então, se você está em Blumenau e região, vem para o Sou. Acompanha nossas redes sociais, visita a torrefação, faz oficina de preparo de café em casa. A visita é quando mesmo? Um sábado por mês. Um sábado por mês. O próximo agora é dia 15 de julho. Vocês divulgam nas redes sociais? Divulgamos nas redes sociais. A torrefação aberta por si só, ela é gratuita, nada é cobrado. Vem, degusta café com a gente, prova, tá tudo bem. A oficina não, a oficina já é vendida, é paga. Mas... É conhecimento, né? Exato. E não tenha pressa, vai pouco a pouco. E é normal, quando a gente tá acostumado com aquele sensorial do café tradicional, super torrado e tal, é normal causar um estranhamento quando você passa pro outro. Então, a mesma coisa acontece com a cerveja e com o vinho. A gente tá, às vezes, acostumado com as cervejas comerciais. Exatamente. E daí você passa para uma cerveja artesanal, você começa com a Pilsen, que em termos sensoriais é menos drástico. E daí você vai evoluindo para cervejas mais elaboradas e mais complexas. Sim. No vinho a mesma coisa, você está acostumado com vinho de mesa, doce, você vai para o seco, Cabernet Sauvignon, e você vai evoluindo. Então no café é a mesma coisa. Vá para um sensorial mais amigável, mais normal, digamos assim. Certo. E depois você vai evoluindo sensorialmente e daí entendendo que, nossa, olha a riqueza sensorial do café. Perfeito. Tinha uma perguntinha aqui. Café gelado existe, Paty? Café gelado existe, meu Deus, no verão, Brasil, Blumenau. Delícia. Super existe. Então, existe tanto a gente preparar o café com água quente e fazer a queda, né, numa jarrinha com gelo. Existe. E daí a gente normalmente começa preparando o que eu passaria de água quente, eu divido. Eu passo metade de água quente e metade eu deixo em volume de gelo embaixo. Certo. Senão vai ficar muito diluído. Tem o preparo que a gente chama que é o preparo, a extração a frio, que é o cold brew coffee. Então, eu faço a extração
todinha em água gelada, não passo por água quente em nenhum momento. Ok. E daí, nesse caso, normalmente o tempo de extração é 12, 18, 24 horas. Mas é um café belíssimo, super gostoso, recomendo. Vários clientes nossos têm, é só entrar na nossa rede social e ver. Maravilha. E, enfim, tem café gelado, super recomendamos. Causa uma estranheza, porque a gente tá acostumado a tomar o café quente. Quentinho. Uhum. Mas combina tanto tomar o café gelado puro, quanto em combinações em drinks não alcoólicos ou alcoólicos. O café é para todos os momentos. Exatamente, fica a dica. Café dá dor de cabeça, Paty? No meu caso, a ausência, sim. Ausência. Café vicia, Paty? Vicia. Minha sogra falou esses dias, mas acho que tá viciadinha no café, né? Eu falei, olha, E pode é um ser. vício super positivo. Então, vicia e a dor de cabeça na ausência do café é um dos sintomas de que você já é uma viciadinha em café. Então. Faz parte. Mas tem aquela dose diária que deixa o teu corpo equilibrado. E ele é diurético? Também. E... Sim, também. É? Tem mais alguma coisa que tu querias falar? Eu tô procurando a palavra delicada. Ele ajuda você a ir ao banheiro, sim. É, então tá aí, fica a dica, tá? Muito bom, Paty, fiquei muito feliz de conhecer o teu trabalho, conhecer esse processo do café. Eu tenho certeza que quem quer saber mais encontra mais dicas e informações nas redes sociais da Sou Café. Como é que surgiu, por que o nome Sou Café? Pode contar isso? Sim, a gente fez toda aquela parte de branding lá no princípio e tudo mais. E Sou realmente é nosso, da nossa alma, do nosso íntimo, para o outro. Né? Lindo esse nome, né? Sou Café, combinou muito bem. É, e ele é sonoro e, enfim, a gente tem um dos nossos cafés se chama Soul Good. Então ele é tão bom, ele é dá pra fazer uma brincadeira com o nome. Então acabou sendo o primeiro nome sugerido pra gente e a gente já se agarrou nele. E Fez realmente, todo conhecendo agora sentido a pra história nós. de vocês, exatamente, faz todo sentido de como vocês entraram no segmento, do que isso representa, né? Então, pra nós ele fez todo sentido. Maravilha. Paty, sucesso cada vez mais pra você, pra tua equipe. Hoje vocês são uma equipe de 4 pessoas. 4 pessoas que estão estudando cada vez mais, buscando se aprimorar para trazer cada vez mais qualidade aqui para nossa região e para outras regiões também, né? Porque a Soul chega longe. Chega longe, a gente atende principalmente Santa Catarina, mas temos clientes em outros estados que nos buscam e a gente fica muito feliz. No Rio, enfim, a gente fica surpreso às vezes. Tem muito a crescer ainda, Positivamente né, Paty? com isso. E estamos abertos para dúvidas, comentários, visitas. A gente fica muito feliz. E seja tranquilo com você, não se exija muito ao subir na cadeia do café. Isso assim, aí, sabe? mas se No permita, né? entendimento. Exato, Mas se permita. vai com calma e vai. Maravilha. Patrícia de Oliveira Gonçalves, a Patrícia que é cofundadora da Sou Cafés e Companhias, torrefação de cafés especiais hoje aqui com a gente. Ganhei meu presentinho, depois eu vou dar um feedback ali também no Instagram. Paty, muito obrigada, tá? Até a próxima. A gente que agradece e a gente está sempre à disposição. Gente, obrigada, Kelvinho. Obrigada pela tua ajuda aqui também na parte técnica. Encerrando por aqui hoje Mulheres na PAN, hoje conhecendo essa empresária do segmento do café aqui da nossa região, que nos enche de orgulho, realmente produto de qualidade da nossa terrinha, a gente tem mais é que valorizar mesmo. Meus amores, até a próxima. Não esqueça, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like que nos ajuda muito. Até a próxima.